Eu tenho certeza absoluta que você está com um problema aí que você não está dando conta de resolver. E é sobre exatamente ele que nós vamos conversar hoje. Primeiramente, como você já sabe, eu sou o Gustavo Nilde, sou especialista em marketing e vendas, e esse aqui é o nosso Papo de Boteco. Então é o nosso canal onde a gente troca uma ideia, como se você tivesse me pedido um conselho num boteco e eu carinhosamente estou te dando esse conselho. Então, vamos lá. Matar um leão por dia, eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais escuta e que, infelizmente, a gente mais convive na nossa realidade, né? O que seria esse leão por dia? É você dar conta de fazer coisas que estão tirando a sua paz, que você precisa resolver, só que muitas vezes você não dá conta de matar esse leão. E esse leão ele fica por meses te dando dor de cabeça, por semestres te dando dor de cabeça, por anos te dando dor de cabeça. Isso acontece em vários aspectos das nossas vidas e assim, não tem nada de anormal na sua vida não, tá? Isso acontece com grande parte das pessoas, inclusive comigo, estes que vos falam. A gente às vezes tem alguns problemas que a gente não consegue dar vazão nele. E aí a gente fica se sentindo extremamente mal, a gente fica se achando impotente, a gente acha que não é pra gente. Quando, na verdade, muitas vezes esse leão não é pra você matar mesmo. Muitas vezes esse leão, ele tá aí pra você ganhar tempo, não pra você ter que resolver ele. Eu vou te explicar com calma, fique em paz. Uma das coisas que eu dava pouco valor antes, e hoje eu dou mais valor, é a questão de tempo e conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes os problemas que a gente tem que resolver, a gente não chegou na hora de ter maturidade suficiente para resolver esse problema. E esse problema começa a virar uma bola de neve na sua cabeça. Porque você está com um problema, você não consegue dormir bem à noite, você não consegue se socializar com as pessoas, você não consegue sair na rua, porque você tem que resolver aquele problema imediatamente. Só que existem leões que a sua arma atual não dá para matar ele. E aí você começa a entender algumas coisas. Será que esse problema que você está passando por hoje, realmente ele é um problema que você consegue resolver? E aí a gente chega num ponto muito importante. A ansiedade, ela está muito dentro da nossa realidade hoje. As redes sociais estão muito rápidas, a nossa vida está muito rápida. Para você se prestar atenção num vídeo que eu posto no Instagram, eu tenho que começar gritando e falando de maneira muito rápida. Porque eu não consigo reter a sua atenção ou da minha audiência se eu não prender você nos 3 primeiros segundos. E isso é bom, só que ele também tem os seus lados péssimos. E na minha opinião, a grande parte dos lados são péssimos. Essa ansiedade está fazendo com que nós, seres humanos, tenhamos a visão de que a gente precisa resolver tudo urgentemente. Quando na verdade, muitas vezes a urgência não tem o que você fazer. Muitas vezes você não consegue resolver as coisas. E é sobre esse leão que você está passando que eu gostaria de trocar uma ideia com você. Sabe que esse problema que você está enfrentando hoje, ele é um problema que você consegue resolver? Às vezes ele não é um problema que você consegue resolver. Vamos te colocar numa área onde você está com muita dívida. Você consegue resolver amanhã essa dívida sua? Existem meios legais de você conseguir resolver essa dívida sua amanhã na hora do almoço? Não. Se não existe essa possibilidade, por qual motivo você está perdendo a noite de sono hoje para o leão de amanhã, que é um leão passado que você não conseguiu resolver no passado? Eu não quero dizer que você tem que ser inadimplente ou não pagar essa dívida, mas você precisa entender que muitas vezes você não tem como pagar essa dívida agora, e você se pressionar a pagar essa dívida vai fazer com que você não consiga pagar essa dívida e não consiga produzir o suficiente para manter as suas dívidas atuais, sem contar essa que já está atrasada. Eu demorei muito para entender isso. Eu vou falar sobre dívida. Já tem um vídeo aqui, que inclusive está aqui no card, que foi quando eu quebrei. Os primeiros 6 meses dessa quebra foram desesperadores, porque assim, eu precisava a todo momento resolver esse problema urgente. Todos os problemas urgentemente, porque eu não sei o que. Não dá. Foram 6 meses sem comer direito, 6 meses onde o meu relacionamento com a minha família, com a minha mulher, com os meus amigos começaram a ficar um pouco abalado, porque eu estava tão focado em matar esse leão que eu estava fazendo outros leões surgirem na minha vida. Muitas vezes você não consegue resolver o problema que você tem de maneira rápida. Todas as coisas levam tempo, ainda mais problemas maiores. Qual o ideal? Você ser ciente que você não consegue resolver esse problema agora. E isso não te faz uma pessoa irresponsável, isso te faz uma pessoa madura. Entender que nem todas as coisas estão no seu alcance agora e não ficar se martirizando por isso, porque isso só vai te trazer péssimos outros frutos. É importante demais você entender que não adianta você perder a sua vida por um problema que você não deu conta de resolver.
E não adianta esse problema se tornar a sua principal coisa na sua vida. Você vai conseguir resolver esse problema, mas talvez não amanhã, talvez não nesse mês, talvez não nesse ano. E é entender que você tem o foco de resolver isso, não é que a sua vida seja escrava desse problema que você está passando. Esse problema pode trazer outros diversos problemas para você pelo simples fato de você viver desse problema. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho alguns problemas que me tiram noite de sono ou que me tiraram a paz já. E a partir do momento que eu comecei a entender que esse problema eu não conseguia resolver ele, esse problema começou a ser resolvido. Porque ações que eu fazia sem estar com o olho naquele problema começaram a me ajudar a pagar esse problema. Por exemplo, quando a gente trabalha focado em dinheiro, parece que a gente não tem dinheiro. É bizarro. Você pode dar o gás, é absurdo. Não, eu vou ficar milionário esse ano, eu vou ganhar dinheiro esse ano eu vou estourar, esse ano eu vou comprar a Porsche, esse ano eu vou papapá. Chega o final do ano, tu não comprou a Porsche, talvez você está até com menos dinheiro que você estava no ano passado. Por quê? Porque o seu foco foi no dinheiro. E aí quando o dinheiro parou de ser consequência, parou de ser o fruto e você não conseguir chegar nele, você começa a desacreditar de todas as ações que você faz para chegar no dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não veio. Então muitas vezes você postava um vídeo por dia com a intenção de crescer a sua base e aumentar o seu público possível de compradores, e você não conseguiu ficar milionário com aquilo, você fala, não vou mais postar vídeo porque não fiquei milionário com esses vídeos. Sendo que não deu tempo ainda. Não quer dizer que você está errado. Não quer dizer que nada dá certo na sua vida. Quer dizer que ainda não deu tempo. Agora, quando o seu foco está nas ações que você tem que fazer para você chegar no seu objetivo, você grava um vídeo por dia dando risada. Por quê? Porque você tem a plena fé e convicção que um vídeo por dia vai te levar a tal lugar, ou que resolver o problema X vai te levar a tal lugar, ou que vender a peça X vai te levar a tal lugar. O foco não é no financeiro, o foco não é no problema que você tem que resolver hoje. Foque em fazer ações que vão te ajudar a sair do problema, mas não coloque o problema em primeiro lugar. Tire isso da sua frente, senão você vai começar a cavar um buraco tão fundo, mas tão fundo, que vai ser um pouco mais difícil você sair desse buraco para daí você resolver esse problema que você está passando. Então continue firme, mas tenha a convicção de que o problema que você está passando hoje, talvez você não tenha braço para resolver ele, e durma em paz sabendo disso. Durma tranquilamente sabendo disso, porque quando você tirar o olho desse problema, esse problema começa a ser resolvido. Então esse é o vídeo de hoje, eu agradeço muito a você que está aqui, eu tenho certeza que você vai resolver esse problema que você está passando. Entregue na mão de Deus, tenha fé que você vai conseguir resolver, que eu não tenho dúvida que você vai passar por isso, e eu aguardo ansiosamente por um comentário seu aqui dizendo que, Gustavo, consegui resolver o problema que estava me afligindo. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, conto com a sua inscrição. Muito obrigado por estar aqui e tenha bons negócios.